Salve, paz e bem! Nosso curso bate-papo aprofundando na teologia bíblica do Apocalipse. Nós já trabalhamos o início, a composição, o autor, e começamos a introdução do episódio 2 sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Fizemos uma introdução e abrimos agora o segundo episódio do segundo episódio, o 2.2, né? Tem o 2.1 e o 2.2. Para Arthur, está sendo uma alegria muito grande poder aprofundar e conhecer o mundo, né, os mistérios do Apocalipse. Nós falamos então dessa introdução às cartas, às 7 cartas. Falamos de que João recebe de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Isso. Esse Cristo que nos salvou, que virá na glória. E ele fala então da experiência que ele teve do Filho do Homem que apareceu para ele, Isso. a visão que ele tem do Filho do Homem, como o Filho do Homem aparece, de túnica, cabelo, cabeça, pés, assim por diante, ele cai como morto. Cristo levanta, filho, levanta, tenha coragem, não temas, e agora escreve o que está acontecendo e o que em breve irá acontecer. Escreve às 7 igrejas. E agora então a gente entra, propriamente dito, nas cartas às 7 igrejas. Nós vamos, podemos dar um título a esse programa nosso? Podemos. Vamos dar o título a esse programa nosso de Itinerário Penitencial. Anota aí, produção. Itinerário penitencial. Vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22. Anotado. Então, Cristo, ele interpela a igreja aqui, né? Ele fala com autoridade divina, aquela autoridade que nós vimos no último programa, né? Reconhece e valoriza os progressos da sua vida de fé, mas também lhe joga na cara os seus defeitos, as suas responsabilidades, culpabilidades. Ou seja, Cristo mostra aqui que ele quer conversão. Esse é que é o objetivo principal das cartas, ou seja, a conversão leal das igrejas. É o que Cristo quer. Nós já falamos do simbolismo do número 7, que aqui indica toda a igreja, presente em todo o mundo. Todas as cartas têm um endereço, tem uma autoapresentação de Cristo logo no início. Depois apresenta o juízo de Cristo sobre aquela igreja. Ele faz uma exortação à conversão, faz uma promessa a quem se converter e vencer, e finalmente faz uma chamada de atenção profunda. Ou seja, toda a igreja é convidada a ler com fé e atenta reflexão essas 7 cartas, a fim de encontrar nelas a palavra sempre salvadora do Senhor Jesus e também o alento do seu Espírito. Certo. Então, as 7 cartas têm como padrão uma introdução, fala de quem está vindo. Exatamente. Apresenta, né, quem é o autor. Depois um juízo sobre a igreja, e depois a exortação, a conversão. A chamada à conversão. E depois é uma promessa, né? Ao vencedor eu darei tal coisa. Ok. Né? E depois é uma chamada de atenção profunda que ele faz à igreja como um todo, né? Vamos então à primeira? Vamos. Éfeso. Você tem a imagem de Éfeso, Tem Padre imagem de Anderson? Éfeso aqui, meu filho. Aí, ó. Aí, ó. Isso é Éfeso hoje, né? As ruínas da cidade de Éfeso. Linda. Éfeso era uma grande cidade, ela ocupava a primazia política e comercial e também religiosa da região, ou seja, Éfeso era uma metrópole. E aí é engraçado que a carta começa dizendo que o Senhor aparece caminhando entre os 7 candelabros de ouro. Peripaton en meso ton heptalichnion ton rhizon. Aquele que caminha no meio dos candelabros de ouro, ou seja, é aquele que exerce a função de sumo sacerdote. Ele está unindo por meio da liturgia todas as igrejas. Por isso que ele usa esse simbolismo aqui. O Senhor conhece tudo o que de bom ali se faz. Mas, aí vem aquela segunda parte, a comunidade vem abandonando o amor a Cristo e precisa converter-se. Senão, será excluída da comunhão viva das igrejas. Ao contrário,
se voltar ao Senhor, arrependendo-se, receberá um prêmio. Qual é o prêmio, Padre Anderson? Ao vencedor? Ao vencedor, já está no final já? Peraí, É. gente, me perdi aqui, padre. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito... Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você pensa bem, ele voltou lá no Gênesis, né? Sim. Ao vencedor dos autofagen ek tu xilon tesoesa, darei a comer da árvore da vida. Ou seja, Cristo é ele a verdadeira árvore da vida. Ele concede à igreja essa recompensa. Assegura-lhe a imortalidade mediante o quê? A Eucaristia. A participação na mesma vida eterna de Deus. Na Nova Jerusalém. Olha que engraçado, porque lá no capítulo 22, ele vai dizer, capítulo 22, versículo 2, que no meio da cidade da Nova Jerusalém descida do céu está a árvore da vida. Está a árvore da vida. Tá, mas aqui para receber esse mérito, receber, né, essa recompensa, melhor dizendo, ele pede uma coisa. Ele diz lá, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Exatamente. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Exatamente. Daquelas primeiras obras. Essa é, digamos, a forma de receber a árvore da vida. Não fala qual foi a queda, né? A queda é o abandono. Tá, mas de que maneira não se especifica, não né? se especifica. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Tu os achastes mentirosos. Removerei teu candelabro de sua posição. Lembra que nós temos os 7 candelabros são as 7 igrejas. Sim. Né? E removerei o teu candelabro, quer dizer, removerei você mesmo, eu tirarei da sua posição. É como aquela parábola dos talentos, né? Domingo, né? 5, 2 e 1, né? Ou seja, eu vou retirar de você, retiro de você o talento, o espírito, isso. porque você enterrou, você teve medo, você exatamente. foi preguiçoso. O caminho é esse. Ave Maria, então, meu filho, dá um jeito, tá? Do outro lado aí, você dá um jeito. Se você tem um pouco de Éfeso, que você abandonou o seu caminho, tá? E o futuro de Éfeso é esse aí, olha. Só tem ruínas, né? Caramba, verdade, padre, legal. Né? Legal. Por isso que está sendo bom também a gente mostrar as imagens, né? Olha, Éfeso, como nós dizemos, Éfeso era uma igreja, era uma cidade grandíssima. São Paulo viveu lá 2 anos, acho, para a memória, né? Sim. Viveu lá, tem um anfiteatro maravilhoso, isso. onde ele era uma cidade portuária. Exatamente. Né? E hoje só tem ruína. E dali de Éfeso, se você tem aquele mapa aí? Tenho. Qual de mapa? Novo, aquele primeiro que você mostrou das 7 igrejas, que mostra o mar Mediterrâneo. Tem aqui, ó. Esse aqui. Ó. Esse? Olha lá, é esse mesmo. Pátimos, olha lá, a distância de Pátimos a Éfeso é pequena. Tá vendo? É pequena. Tá ali, perto de Éfeso. Pertíssimo. E são lindas ruínas. Quem vai lá visitar... atualmente, sim. É belíssimo. Sobretudo o anfiteatro, né? O anfiteatro é maravilhoso, onde é magnífico. São Paulo ali pregou, isso mesmo. viveu, conviveu, assim por diante. Mas é uma cidade que se perdeu. É um povo que abandonou o teu primeiro amor. Exatamente. Essa expressão é muito bonita, né? Ok. Podemos para a segunda? Podemos. Esmirna. Também tem fotinho de Esmirna aqui. Vai olhando aí. Voltando lá à primeira, se nós quiséssemos dar um título, a primeira carta seria assim: Volta ao teu primeiro amor. Ok. Volta ao teu primeiro amor. Que era Cristo, né? Se nós quisermos dar um título à segunda carta, que é Esmirna, então estão aí as ruínas de Esmirna, seria Ser fiel até a morte. Né? Conheço a tua tribulação, tua indigência, és rico, porém, as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. É pesado. Pesado, padre. Já pensou?
Recebi uma carta de Jesus Cristo falando que você é uma comunidade, parece mais uma comunidade de Satanás. Você tá doido. Não tenhas medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prisão, à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostrar-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que Então, é a promessa. é a promessa. Agora vamos ver o que significa esse simbolismo todo. Sim. Essa igreja ela está sofrendo perseguição e uma espécie de excomunhão da parte dos judeus. Em toda a carta não existem reprovações. Não sei se você percebeu na leitura. Não tem reprovações. É verdade. Né? Mas tem uma... Fala da tribulação. Exato. É uma contínua exortação à perseverança e à paciência. As prerrogativas do Senhor aqui aludem ao seu poder sobre a morte e com o prêmio que concederá à igreja. A situação da carta ela mostra um hostil antagonismo entre cristãos e judeus, tanto que chama os judeus de sinagogue tu satana, sinagoga de Satanás. Diz que os cristãos serão tentados durante 10 dias. Você viu ali? Sim. Hemerondeca, isto é, o que significa isso? É um tempo breve. Um tempo breve. Não necessariamente 10 dias, não era isso. Mas é um tempo breve. Né? Se mantiverem fiéis, até a morte, aí não serão lançados na segunda morte. Tutanato tudéltero. Não serão lançados na segunda morte. Essa expressão ela faz alusão... Desculpa, o vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Exatamente. Por que isso? Essa expressão ela faz alusão à separação total entre a criatura e o Criador. Seria a condenação total. Condenação plena. A segunda morte. A primeira é essa que nós passamos, a morte biológica. Agora, a morte segunda seria a plena e total separação de Deus. E estou lembrando aqui, padre, de Esmirna, no passo da igreja, nós temos Policarpo de Esmirna. Então, que é conhecido Policarpo de Esmirna, que por acaso tem um curso de patrística aí no Teoflix, tem aí, eu já gravei o Policarpo de Esmirna, que é o primeiro relato de martírio. Para você ver. Né, um senhor de 86 anos. Então você está vendo? De que ele está falando aqui? Da perseguição. Está vendo como é que as coisas vão se encaixando? É lindo demais, gente. Não é? Teologia é bom demais. Eu amo teologia. Se mantiverem fiéis, não serão alcançados pela segunda morte. Então essa expressão ela faz alusão à separação total entre a criatura e o Criador e supõe a eliminação do mundo futuro, estar excluído para sempre da vida, ou seja, da vida na Nova Jerusalém. Ou seja, trazendo para o tempo de hoje, entre nós existem alguns que se dizem cristãos e não são. Isso é uma comunidade de Satanás. É, uma sinagoga de Satanás. Uma comunidade de Satanás. Exato. Nós que pertencemos a Cristo seremos perseguidos. Mas se nós permanecemos fiéis, cuidado com o discernimento, viu, gente? Há muitas comunidades de Satanás que dividem. Você veja bem, quem se liberta da segunda morte poderá entrar e gozar a alegria da Jerusalém celeste, onde a morte não existe. Se você puder dar um pulinho lá no capítulo 21, versículo 4, olha o que ele diz lá. 21, 4. 21, 4, achei. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. É a Nova Jerusalém que lá no final do livro ele vai ver descendo do céu de junto de Deus. Posso fazer essa analogia, padre? Quando eu morro, pela tradição da igreja do catecismo, ao primeiro julgamento pessoal. E que depois terá o julgamento final. Essa poderia ser interpretada como uma segunda morte? Caso você seja daqueles que ele diz, afastai-vos de mim, malditos, né? Ave Maria. Esperemos que não. Ok. Vamos para a terceira carta? Vamos à terceira carta. Agora a carta é Pérgamo. Pérgamo. Olha, eu vou dar um título a essa carta. O título que eu vou dar é esse:
enfrenta o erro. Enfrenta o erro. Enfrenta o erro. É o capítulo 2, de 12 a 17. A primeira volta ao primeiro amor. Exato. A segunda mostra-se fiel. Exato. E a terceira? A terceira, enfrenta o erro. Enfrenta o erro. Vamos lá. A introdução de novo, né? Assim Exato. diz aquele que tem a espada afiada dos dois gumes. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Isso, padre? Isso. Tu, Agora porém, veja bem que ele diz, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Ele diz lá no início. sim, É. mas ele fala em todas, né? Ao anjo da igreja está em Sim, Esmirna. pois é, então ele repete isso. Ah, Né? ele repete isso, sim. Ele fala Quem em é esse todas. anjo? É o Cristo? Não, que aqui é o Cristo que está Está falando. E quem é esse anjo da igreja que está em Esmirna, da igreja que está em Éfeso, da igreja que está em Tiatira? É o cristão convertido? Não. É o bispo. Sério? É o bispo da igreja. Ele está se dirigindo àquele que tem a O poder. responsabilidade da salvação das pessoas. Ave Maria, cheia de graça. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo. O que ele diz? Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde moras. Eu sei o que você fez no verão passado. É onde está o trono de Satanás, avestruz. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé. Ah, tá bom então por aqui, ó. Nem mesmo os dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Vai lá, quais são? Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. É isso aí. Essa é a reprovação que ele faz. Exato. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, pois, do contrário virei logo contra ti, para combatê-los com a espada da minha boca. É isso aí. Lembra que a espada da boca apareceu lá nos versículos iniciais, Sim. quando ele teve a visão de Cristo. Então aqui nós temos a doutrina de Balaão e também nicolaítas. Então você veja que aqui Cristo ele se apresenta de uma maneira combativa. A espada de dois gumes, ten rufaian ten distomon, com ela ele combaterá pelos seus. A comunidade de Pérgamo ela viu uma atmosfera infectada de idolatria. Pérgamo era o centro do culto imperial para toda a província da Ásia Menor. Os templos pagãos se multiplicavam por todo lugar, o ambiente resultava asfixiante e confessar a fé cristã ali custava caro. Então a comunidade já tinha padecido em um dos seus membros, parece ter sido um membro importante, o preço da fidelidade, esse sujeito chamado Antipas, a quem Jesus chama, olha só como ele Sabe chama. o nome, né? Ele chama de minha testemunha fiel. Romartismu, minha testemunha fiel. Pois ele soube manter-se unido a Cristo sem desertar, nem sequer nos dias mais duros. A comunidade, entretanto, tem também uma desaprovação. Por quê? Porque muitos aderiram à doutrina de Balaão e à doutrina dos nicolaítas. Parece que as duas coisas, nicolaítas, são a tradução grega do hebraico Balaão. Vencedor ou dominador do povo significam a mesma coisa. Vamos nos lembrar só um pouquinho. Tem também não é São Simão, né? Que é São Pedro que tem lá que quer comprar os dons. Sim, exato, isso. Não é isso? Isso, é. Mas olha aqui, o Antigo Testamento, ele contém uma tradição positiva de Balaão. Vamos nos lembrar disso, Sim. né? Que abençoou o povo de Deus lá no livro dos Números, capítulo 23. Porém, coexiste também uma interpretação desfavorável, em que aparece como instigador e provocador da infidelidade do povo, lá em Números 31. Como se testasse a É Deus. para arrastar o povo à idolatria. Né?
Então essa tradição ela se implantou no judaísmo e também no cristianismo, fez eco dela o Apocalipse. Mediante a recordação de Balaão, Jesus quer lembrar que a sua igreja precisa ser fiel apesar das pressões circundantes e corruptas. A imagem dos banquetes e da fornicação, a comer, ele não fala lá, comer carnes Com sacrificadas, isso, aos ídolos. comer Eles se carnes prostituíssem. sacrificadas aos ídolos falsos, deuses e a praticar a imoralidade. Fagene idólatra cai porneusai. Essas duas expressões expressam a comunhão com os valores pagãos do culto imperial. O Senhor quer que a igreja não pactue com a idolatria reinante. Caramba, se nós trouxermos isso, Padre, para o dia de hoje, a comunidade cristã, cuidado com doutrinas idolátricas, doutrinas imorais, Exatamente. né? Que está em nosso meio. E aí, quando eu falo doutrinas idolátricas, nos acusam católicos de sermos idólatras, né? Mas não é esse sentido, né? A idolatria pelo dinheiro, a idolatria da pessoa, Do poder, são idolatrias. do prazer. Do prazer, É isso coloca aí. no lugar de Deus. Eu vivo para aquilo. Lógico, ninguém fica assim, ó dinheiro, eu te amo, ó dinheiro, eu te amo. Não, ó sexo, eu te amo. Não, mas você você vive para aquilo. Cuidado com o que você vai pactuar. É. Você vai fazer pacto com o quê? Né? Ah, mas para realizar a libertação do povo e das pessoas, eu faço pacto até com o diabo. Não faz, não. Quem disse que o diabo quer a libertação de alguém, a vida para alguém? Né? Por culpa do diabo, diz o livro da sabedoria, que o pecado entrou no mundo, por inveja do diabo. Né? Por isso a igreja é importante a obediência, porque a igreja tem o seu discernimento, tem o seu magistério, que vai dizer, olha gente, isso aqui não é conforme. Não segue a nossa tradição, não segue. Respeite. E a gente tem que entender, cuidado com os espíritos, hoje com os influencers no mundo religioso, na internet, que falam de tudo, mas vão o quê? Vão trazer uma idolatria, vão trazer uma imoralidade. Cuidado. E olha para dentro, que a beleza do prêmio. Tem um prêmio, né? Ah, tem um prêmio, verdade. Veja lá. Vamos ao prêmio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Então vejam só, o primeiro prêmio será o maná escondido. Tu mana tu que crimeno. E lhe darei também uma pedrinha branca. Então uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vamos ver agora o que são esses dois simbolismos. Eu quero essa pedrinha, padre. O maná escondido, a saber, reservado no céu para o mundo futuro. É o alimento que o Cristo dará integralmente à sua igreja, a Nova Jerusalém, com a qual ele já nutre a sua igreja peregrina. É a comida do seu corpo ressuscitado. Estão lembrados? João 6? Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Né? E a pedrinha branca, já que você está tão interessado, né? A Psephonleuken indica a nova condição do vencedor. Significa a participação na mesma vitória de Cristo, a sua ressurreição. Já faz parte da nova criação instaurada pelo Senhor. É o simbolismo da cor branca, tá lembrado? E da veste branca. Aquele que não tem na festa, não está vestido com a veste apropriada. A cor branca sempre significa, no Apocalipse, a eternidade. Os cabelos brancos, a eternidade. E é também um nome novo, né? A mudança do nome, ou seja, uma conversão. Então, tem direito a entrar na Nova Jerusalém, que é a significação do nome novo. Né? Onomakainon e da pedra branca, ou seja, sua entrada é livre, pois o seu nome está escrito e escrito ficará. É a nova e magnífica personalidade do cristão, que o capacita a ser digno de fazer parte do banquete das bodas do Cordeiro. Ele vai dizer lá na frente, felizes aqueles que participam do banquete das bodas do Cordeiro e têm acesso à Nova Jerusalém. E aí nós temos aí, né, Pérgamo, os resquícios da cidade. Nenhuma delas está em pé, né, padre? Não, todas em ruínas. Né? Todas em ruínas. Todas em ruínas. Elas existem até fora desses lugares, né? Você lembra, você foi a Éfeso, né? Fui a Éfeso. Pois é.
Então você tem a Tem a cidade de cidade. Éfeso nova, mas você Sim. tem as ruínas, né, lá em cima, na montanha. Vamos caminhar, padre. Nosso tempo Vamos, tá indo, né? vamos lá. Tiatira. Nós estamos aí na quinta, né? A quinta. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Qual Tiatira, seria o título o para ela? título é Conserva a Doutrina Autêntica. É uma carta um pouco Tiatira. maior. Ela vai do capítulo 2, versículos 18 a 29. Ela é um pouco maior, né? Ela é um pouco maior. Ao anjo, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo, pés. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança, as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Opa, Já elogiou, tem, né? já tem um elogio. Pôs lá em cima. Mas não sei se você percebeu que ele sempre começa com elogio, né? Sim. Aqui. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter de sua prostituição. Eis que lançarei num leito e os que com ela cometem adultério. Uma grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Olha, essa é a única vez no livro do Apocalipse que Cristo se apresenta com o solene título de Horios tu Theou, de Filho de Deus. Sério? É a única vez. Eu li isso aqui? Leu, logo lá no início. Se apresenta com o nome de Filho de Deus. No início do li, né? Assim diz o Filho de Deus, cujos Exatamente. olhos parecem chamas de fogo. Então, cujos olhos parecem chamas de fogo. Ele se apresenta como o Filho de Deus, com um olhar penetrante, com os seus olhos de fogo e com os pés semelhantes ao bronze reluzente. Roi podes autu homoioi cacolíbano. Então, com esse poder divino, ele se apresenta com o poder, né? Nós diríamos hoje, dá uma carteirada, né? Então, com esse poder divino, ele quer afiançar a fé da sua igreja. Vocês não estão acreditando em qualquer pessoa. É o Filho de Deus que está falando, né? É o Filho de Deus. Tiatira era uma cidade, é a menos importante das 7 mencionadas, mas mesmo assim essa é, assim, até de um jeito meio paradoxo, a maior carta. Lembra que eu falei, essa carta é grande. O Senhor reconhece o progresso da comunidade e, ao mesmo tempo, a recrimina. Trata-se de uma comunidade negligente, onde ele fala de Jezabel, de Jezabel, essa figura emblemática, né? Uma mulher que se afirma profetiza. Símbolo de toda pessoa que seduz e engana. Ele recrimina a igreja, o bispo, a comunidade, que não reprova aquela que está desvirtuando pessoas. Exatamente. Que não diz, olha, isso aqui está errado, não siga. Esse nome Jezabel é como se, por exemplo, o bispo da igreja está vendo as pessoas se encaminharem por um caminho errado e ele fica quieto, ele não diz nada, né? Do bispo, mas pode ser também nós, o padre. O pai de família. Exato. Mas sobretudo aqui sobretudo aqui as lideranças da igreja, né? As lideranças da igreja. Então é o bispo que vê, é o diácono que vê, é o padre que vê e fica quieto, Maria não diz nada. Céu, né? Padre, aí me pesou para nós aqui. Aí, né? Se nós formos lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, lá aparece Jezabel. Jezabel foi ela quem arrastou Jeroboão à idolatria. Sim. Né? E que com Balaão forma uma inseparável dupla. E que divide o reino. De instigadores, né? Que seguem uma linha demoníaca. Ambos realizam as mesmas ações corrompedoras. Ambas, né? Que tratam de corromper com a idolatria a fé da igreja. E o Senhor, então, aqui, você percebeu na leitura, o Senhor aqui ameaça. Sim, faz uma ameaça.
A Eis que expressão lançarei num leito os que com ela cometem adultério. Adultério, é ele fala, né? adultério. Adulterando a fé, né? Essa palavra, essa terminologia é uma terminologia profética, né? Vamos lembrar que os profetas faziam muito essa linguagem do adultério de Israel traindo a lei de Deus, né? E a expressão que aparece aí, né, profundidade de Satanás ou mistérios de Satanás, se refere a personagens que pretendiam ter o conhecimento de Deus, gente autossuficiente, que acreditava que o seu conhecimento de Deus lhes permitia emancipar-se das normas da conduta cristã. Uau! E pior, era uma gente que pretendia sabedoria divina, mas que na realidade era sabedoria demoníaca, pois tal acontecimento que os enche de orgulho desse tipo de forma é que se vale o maligno para enganar os outros. Então Cristo, convertido em estrela radiante da manhã de Páscoa, faz partícipe do seu poder régio e messiânico os cristãos que guardam as suas obras até o final. Estes sim brilharão para sempre no céu da Nova Jerusalém. Ele pede, né? Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira que não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de As Satanás. profundezas de Satanás. Declaro que não vos imponho outro peso. Como é que Satanás fez o pecado entrar no mundo? Pela Sedução, mentira, né? mentira. Pela sedução. Ele seduziu Eva pela mentira, né? E os cristãos são seduzidos continuamente. Nós somos profundamente, tempo todo, também seduzidos. Cuidado com os falsos profetas. Exato. Esse é o aviso que aparece aí. Falsos profetas. Cuidado, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. Nem todo mundo que fala de Deus, que está ouvindo, é de Deus, gente. Entendeu? É isso mesmo. Então não vem com essa história, não é todo mundo é mesmo Deus. Não, não é. Aí entra aquela lá de Mateus 7:21, né? Não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino do Nem céu. todos, né? Mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Vamos à promessa? Vamos. Para terminar aqui. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei a autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila, conforme também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã significa a ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo. E se você, bispo, autoridade, pai, observar isso, eu vou te dar uma autoridade, vou te dar sobre as nações, sobre todos. Que não é sua, é minha. É minha, né? Que eu tive, que meu pai me deu enquanto eu estava Exato. aqui, né? Eu tinha, isso mesmo. ele, Jesus, falava com autoridade, ninguém conseguia argumento contra ele. Então, se nós observarmos isso, nós teremos a autoridade. E ainda, por fim, a estrela da manhã, que Exatamente. é a ressurreição. Exatamente. Que vai brilhar para sempre no céu da Nova Jerusalém. Padre, nosso tempo esgotou, mas vamos terminar. Vamos terminar. Vamos terminar as igrejas. Você fica um pouquinho mais aí, tá? É um pouquinho mais porque é importante. A próxima é Sardes. É menor. Vamos dar um título para ela. Estai vigilantes. Estais vigilantes. É o capítulo 3, versículos de 1 a 6. É pequeno ele. Assim diz aquele que tem os 7 espíritos, as 7 estrelas. Conheço tua conduta, mais uma vez. Tu tens fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Do meu Deus. A outra ele fala que é o Filho de Deus. Exato. E agora ele fala do meu Deus. Do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Sardes, a imagem aí, estão todos vendo? Tá aqui, põe todos aí. podem ver? Põe aí para nós, Alessandro. Essa é a imagem de Sardes. Sardes se encontrava ao sudoeste de Tiatira, mais ou menos uns 50 quilômetros. Alessandro, se puder colocar a imagem para nós aí.
Está colocando? Não sei se Ah, pois, é isso. lá está. Está lá. Né? Então, Sardes estava a mais ou menos uns 50 quilômetros de Tiatira. Era um importante centro comercial. E Cristo se apresenta aqui como o Senhor da vida, que quer despertar e reanimar uma comunidade moribunda. Por isso tem em suas mãos o quê? Os 7 espíritos. Heptapneumata turtheu. Ele tem os 7 espíritos de Deus nas suas mãos. Isso é, 7, ele tem a plenitude do Espírito Santo. E a capacidade para realizar a vocação de toda a igreja, isto é, as 7 estrelas. Caitus repta asteras. E para fortalecer sua conversão, ele anima um prêmio. Sim, o prêmio. O vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Olha que beleza, hein? Proclamarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha que beleza. E para fortalecer, então, ele fala de um prêmio. Os cristãos vencedores estarão com ele, peribaleitai enrimatios leucóis, vestidos de branco. Está lembrado lá mais adiante? Viu uma multidão vestida de branco. Vestidos de branco. É um sinal de triunfo, Tá, de mas vitória. a exortação que essa comunidade mostra uma coisa, mas por dentro é outra. Exato. Ela tem fama de estar viva, mas está morta. Mas para, de fato, participar do triunfo e da vitória e poder participar totalmente do mistério de Deus, da morte e ressurreição de Jesus e entrar na plenitude da vida, precisa se converter. Conversão. Exatamente. E aí o Senhor, então, lhe assegura um destino de glória. Ele não deixará que se apague os seus nomes do livro da vida. Ele diz lá, ectes biblio tes zoes. Cristo mesmo será seu defensor diante da grande assembleia nos céus. Ele fala diante do Pai e dos seus anjos. E por fim, padre, vamos então à última carta, à última igreja, que é a igreja em Filadélfia. Exato. Título, mantém-te fiel. Tem Filadélfia? Tem Filadélfia aqui. Pronto. Aí está o Resquício de Filadélfia. resquício mesmo. Isso. As ruínas. As ruínas de Filadélfia. A Filadélfia, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Deus e que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. E aí vem, conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegastes meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-te a teus pés e reconheçam que te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Filadélfia era uma cidade pequena, ao sudeste de Sardes, igreja que está nos limites das suas forças e recebe uma carta cheia de elogios e de ânimos. Não é? Cristo se apresenta a essa igreja com um dos títulos que sublinham a sua divindade, ou seja, o santo, Hagios, o verdadeiro, Hoaletinos, e visivelmente aparece Senhor que tem a chave de Davi, Hoechon ten Kleian tu David, e com essa designação se indica como detentor de todo o poder messiânico. Ele é o novo Davi, ele é o rei eterno que venceu a morte e venceu o abismo. Jesus não faz nenhuma reprovação a essa comunidade. É isso que eu ia falar percebeu? agora, padre. Nenhuma Eu reprovação. estou relendo aqui, procurando algum pecado da não comunidade, tem. É uma mas... comunidade fiel, mesmo nas perseguições e denúncias da sinagoga. Ele vai abrir-lhes uma porta que não será jamais fechada, é a porta da Nova Jerusalém, que se converterá em morada e consolo perpétuos. Ou seja, os cristãos são os verdadeiros judeus, pois os da sinagoga se dizem judeus e não são, mas mentem, ele diz, né? Uhum. Pois se fossem verdadeiros, teriam aberto a fé em Cristo. Então, o prêmio dos fiéis se refere à firme permanência do cristão,
vencedor para sempre junto de Deus. Ele termina dizendo, nunca será jogado fora. Ao vencedor, então, o prêmio, né? É, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, é isso e mesmo. daí nunca mais sairá. Cai exo Romé excelse. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, A e a nova nova Jerusalém Jerusalém. que desce do céu do junto do meu Deus, Aí ele já fala. e o meu novo nome. Ele fala o quê? E aí ele já fala. Ele já diz. A nova Jerusalém. Exatamente. Fala da Nova Jerusalém. Então, a comunidade. A Filadélfia, então, é aquela comunidade fiel. Fiel. Então, a comunidade fiel receberá, então, essa graça, né? Exato. De poder. A eles, ou a essa comunidade, só elogios. Revelarei nele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. Muito Falta bem. uma, né? Não. Falta. Ah, tem, gente. O Tem, tempo tá falta passando, uma. padre. Falta a igreja de Meu Deus do Laodiceia. céu, e o É a tempo tá última. esgotando, gente. É a Vamos pra última. última. Eu tava esquecendo disso, meu Jesus Cristo. Aguenta aí do outro lado, aguenta aí. Tá no finalzinho. Vamos Aí essa lá. eu vou pedir para você ler, porque essa carta é muito bonita. Ah, essa é mais famosa. Essa é mais famosa. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Ó, Oxalá fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar pensa. de minha boca. Pois dizes: Sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és o infeliz, miserável, pobre, Nossa. cego e nu. Que horror. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e o colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e educo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Olha que maravilha. Agora, olha essa parte final. Lê essa parte final, ela é Eis- maravilhosa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o vencedor deste final. Coisa bonita. Lindo, hein? Então, Essa é mais famosa, né, é padre? mais famosa, Essa é mais conhecida. conhecida. Laodiceia, tá aí, né? Laodiceia, vocês... A foto das ruínas de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade próxima de Colossos. Sua geografia e a sua história se refletem em alguns detalhes da carta. Muito conhecido na antiguidade eram as suas fontes termais. Era uma cidade muito rica, florescente, onde havia uma famosa escola para médicos dos olhos, para médicos oftalmologistas. Olha, E o Senhor se apresenta com 3 títulos que lhe designam como fortaleza própria de Deus: a solidez da palavra divina e a origem, modelo arquetípico que recapitula o plano de Deus. Em Laodiceia ele fala com uma dureza inusitada: vou vomitar-te da minha boca. Elo se emesai ectus tomatus mu. Vou te vomitar da minha boca. Trata-se de uma comunidade que vive sem comprometer-se com a sua fé, caramba. que se mantém cristã, mas sem deixar os costumes pagãos. Comunidade mundana. Aí eu lembro o Papa Francisco, no início do pontificado, não sei se você deve estar lembrado, nos 2 primeiros ou 3, ele sempre bateu muito nessa tecla, né? Cuidado com o mundanismo, Uhum. né? Então era uma comunidade mundana, além de se dizer imensamente rica e dizer, olha, não falta nada, não tenho falta de nada. Então o julgamento do Senhor, entretanto, é que a comunidade é miserável. Talaiporos, pobre, torrós, cega, flós e nua, e Misericórdia. nós. E depois desse julgamento vem a tríplice recomendação. A comunidade deve buscar só no Senhor seu verdadeiro tesouro e riqueza, Aham. tem que vestir a Veste. veste branca da sua dignidade de esposa do Senhor, Uhum. rimate a leucá, e deve ungir os olhos com um colírio, Para que colirion, possa enxergar. a fim de ver mediante a fé, com o mesmo olhar de Cristo. E Cristo espera, aí que é magnífico isso, né? Cristo espera batendo a porta Ele e insiste. chamando, para que se alguém ouvir a minha voz, ele entrará e fará o banquete.
Essa é uma referência direta aqui ao banquete da Eucaristia. Encontro com Cristo ressuscitado. E o último prêmio, Ao último prêmio, leia vamos para lá. nós. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Esse é o melhor, é o dom soberano para a igreja vencedora, ou seja, reinar com Cristo para sempre. Concederei que se assente comigo no meu trono. Catizei metremu en to trono mu. Magnífico. Eu não sei você, mas eu fiz aqui, estou fazendo um exame de consciência da minha vida. É interessante, a palavra de Deus é viva, né? Volta um pouquinho depois, medite, reze. Eu tenho um pouco de cada igreja aqui. Todos nós, né? Nós Acho temos que um pouco todos de cada nós. igreja aqui. Um pouco de fidelidade, um pouco de vida morna. Então, ou seja, temos que realmente rezar, suplicar a graça de Deus, reconhecer. É forte essa primeira, né? É poder abrir os olhos, pôr um colírio, né? De fato. Bom colírio para poder enxergar. Cuidado para não se acomodar com a sua vida, com o mundanismo, né? Cuidado. Então, ou seja, realmente o Apocalipse aqui, o início, fala para todos nós. Fala para todos nós. Faça o exame da sua consciência, reze com isso, volte, veja de novo, ou leia meditando cada palavra, agora que você tem um conteúdo um pouco melhor, tem uma base melhor para entendimento, para que a gente possa não ficar somente no estudo científico da razão, né? Mas que a gente possa viver, fazer teologia de joelhos. Né? Essa junção da fé com a vida, né? Encarnar na própria vida aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente volta, continuar mais o episódio 3º. Você vai continuar vendo, vai vendo com calma, não tenha pressa. E o que vem por aí para frente é o que vai acontecer em breve. Exato. Próximo episódio. É a interpretação profética da história. Ou seja, ele escreveu as igrejas e aí vai, olha, o que vai acontecer em breve. Ele mostrou o que está acontecendo. Exato. Do certo? capítulo 1 ao capítulo 3. Ele mostrou o que está acontecendo nas igrejas. Agora, do capítulo 4 ao capítulo 22, ele vai mostrar o que vai acontecer em breve. O que vai acontecer em breve. É o próximo episódio. Fica aí, tá bom? Obrigado, até mais.